No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Marlon chega com Cami no forró e dá de cara com Bárbara dançando com Rian. O impacto é imediato. Cami fica abalada e a tensão toma conta do ambiente. Antes disso, Bárbara já havia declarado que voltou ao Brasil para ficar. Disposta a recomeçar, ela convida Rian para sair, e o rapaz aceita sem imaginar a rede de conflitos que está prestes a se formar. Do outro lado da trama, Marlon pede uma conversa séria com Cami e decide adiar o noivado. A jovem sente o peso da decisão, mas percebe que ele precisa de tempo. Mais tarde, ele garante a Bárbara que está envolvido com Cami, tentando cortar qualquer esperança da ex. Mas Bárbara insiste em se aproximar, alimentando uma tensão silenciosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto tudo isso acontece, Léo, com a ajuda de Yara, apresenta a Samuel uma nova coleção de roupas customizadas. O projeto desperta entusiasmo e traz fôlego criativo para a Boaz em meio à crise. Yara celebra o talento. Em outro núcleo, Peter sugere a Nina que unam forças para superar seus desafios pessoais, criando uma cumplicidade inesperada. Já Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina, pressentindo que algo está errado. Rosa se entristece novamente com Jaques, que segue priorizando a ambição acima da família. Como se não bastasse, Isabela envia uma mensagem a Filipa pedindo dinheiro com urgência. O tom da mensagem desperta desconfiança, mas a pressão aumenta. No centro desse turbilhão, o encontro de Marlon, Cami, Bárbara e Rian promete desencadear novas reviravoltas que podem mudar os rumos da história. Danilo será envolvido em uma situação inesperada que colocará sua vida sentimental de cabeça para baixo. O rapaz, até então marcado por seus erros do passado, pelo envolvimento em tramas pesadas, ao lado de Jaques e pelo peso de suas próprias culpas, acabará rendido pelo charme ousado de Nina. A jovem, com sua língua afiada e seu jeito provocador, não terá medo de se aproximar, desafiar e até desestabilizar o ex-motorista. A aproximação começará de forma aparentemente inocente, mas logo ganhará contornos de tensão e desejo. Nina, recém-chegada de uma noite de diversão com Peter, abrirá o coração para o amigo ao revelar que, apesar da diferença de idade e da fama de encrenqueiro, sente atração por Danilo. Ela não só confessará essa vontade, como pedirá diretamente que Peter seja seu aliado na conquista. Peter, entre o constrangimento e a surpresa, tentará disfarçar o incômodo, mas no fundo ficará com a pulga atrás da orelha. Afinal, ele conhece bem o temperamento explosivo do irmão e sabe que, se Danilo resolver corresponder, as consequências podem ser imprevisíveis. Ainda assim, ele atenderá ao pedido da amiga e a deixará no mesmo ambiente que Danilo, armando sem querer o terreno para uma das cenas mais polêmicas da trama. Quando Danilo chegar em casa, cansado e irritado, não terá paciência para a visita inesperada. Ao ver Nina, fará questão de manter distância, tentando parecer indiferente. Mas Nina não é do tipo que se abala facilmente. Com sua ironia habitual, ela começará a provocá-lo, jogando charme e comentários ácidos, até arrancar dele pequenas reações. "Você fica mais bonito quando está com raiva, sabia?" disparará Nina, rindo do olhar de reprovação dele. Danilo retrucará de imediato, mantendo a pose de quem não se deixa levar. "Bonito? Você não sabe nada da minha vida, garota. Melhor não brincar com fogo." A provocação, no entanto, só deixará Nina ainda mais interessada. Sentindo que Danilo foge de qualquer aproximação, ela resolverá testar seus limites. Com a ousadia que herdou da mãe, Filipa, a jovem o desafiará de maneira direta, chamando-o de frouxo quando ele recusar um simples beijo de boa noite. O xingamento atingirá em cheio o ego de Danilo, que sempre se preocupou em mostrar força, virilidade e poder, especialmente depois de ter passado por tantas humilhações e de carregar a marca de capacho de Jaques. Ao ouvir a palavra frouxo, algo se acenderá dentro dele. Sem pensar muito, o rapaz a puxará de repente e, num gesto impulsivo,
a beijará com intensidade. O clima, até então carregado de provocações e ironias, se transformará em pura tensão. Nina corresponderá imediatamente, segurando o rosto dele com firmeza, provando que não estava brincando. Danilo, por sua vez, se deixará levar pelo calor do momento, mesmo sabendo que está atravessando uma linha perigosa. Assim que o beijo terminar, ambos ficarão em silêncio por alguns segundos. Nina sorrirá de canto, vitoriosa, enquanto Danilo tentará recuperar o controle. "Não devia ter feito isso", resmungará ele, passando a mão pelos lábios. "Não reclama, não! Você queria tanto quanto eu", rebaterá Nina, com um brilho malicioso no olhar. Antes que o carro de aplicativo chegue, Nina ainda o cutucará mais uma vez. "Viu só? Não é pedido de casamento, é só química, e você não é nada frouxo, afinal." Danilo, atônito, não responderá. Apenas haverá se afastar, deixando no ar uma mistura de culpa, desejo e confusão. No dia seguinte, os dois voltarão a se encontrar casualmente na padaria do bairro, mas Danilo decidirá fingir que nada aconteceu. Tentará agir como se o beijo tivesse sido apenas um lapso, uma reação impensada, algo que não merece ser lembrado. Nina, por outro lado, não permitirá que o momento seja apagado com tanta facilidade. Ao vê-lo no balcão, ela fará questão de jogar indiretas. "Bom dia, frouxo", digo Danilo. Provocará com um sorriso debochado. Ele fechará a cara imediatamente, olhando em volta para ter certeza de que ninguém ouviu. "Baixa a bola, garota. Não aconteceu nada ontem." "Ah, claro. Deve ter sido só um sonho meu, então. Mas olha, se foi sonho, eu não queria acordar." A resposta deixará Danilo sem reação, e a tensão entre os dois crescerá ainda mais. Enquanto ele tenta ignorar, Nina parecerá cada vez mais decidida a transformá-lo em algo mais que uma aventura. O romance proibido promete causar rebuliço, principalmente por envolver mãe e filha. Filipa, que sempre teve uma relação turbulenta com Danilo, poderá descobrir o interesse da filha pelo rapaz e, tomada pela indignação, iniciar um novo embate com ele. A rivalidade feminina, somada à culpa de Danilo e à ousadia de Nina, formará um triângulo explosivo. Além disso, a relação poderá se tornar munição nas mãos de Jaques, que jamais perderia a oportunidade de usar a fraqueza do aliado contra ele. O beijo de Danilo em Nina, se exposto, poderá ser explorado como chantagem, abrindo caminho para novas manipulações e traições dentro da Boaz. O encontro na padaria não será o único momento em que Danilo e Nina terão de encarar a tensão criada pelo beijo. No mesmo dia, Filipa notará a filha diferente, mais confiante, quase radiante. Estranhará de imediato, pois Nina não costuma acordar cedo nem aparecer com aquele ar de vitória estampado no rosto. "Você tá muito animadinha hoje. O que foi? Arrumou um namorado e não me contou?" questionará Filipa, arqueando a sobrancelha. Nina, em vez de negar, deixará escapar um sorriso malicioso. "Quem sabe? Talvez eu tenha descoberto que certos homens não são tão frouxos quanto parecem." A frase, aparentemente solta, deixará Filipa desconfortável, embora ainda sem imaginar que a filha fala justamente de Danilo. Ela, que já teve seu passado enrolado com o rapaz, não toleraria a ideia de vê-lo se aproximando de Nina. O destino, porém, não dará trégua. Ao visitar a Boaz para tratar de assuntos de trabalho, Filipa flagrará de longe um momento comprometido. Danilo estará conversando com Nina no estacionamento. O tom de voz será baixo, mas a postura corporal dos dois entregará a proximidade. A filha tocará no braço dele, e Danilo, mesmo recuando, deixará transparecer que algo já aconteceu entre eles. Filipa, tomada pelo choque, se aproximará com passos firmes e interromperá a cena. "Alguém pode me explicar o que é isso aqui?" Nina, sem um pingo de medo, enfrentará o olhar da mãe. "Isso aqui é só uma conversa, mas se você quer saber, eu gosto dele. E não vou fingir que não gosto só porque você já teve alguma coisa com ele." As palavras cairão como uma bomba. Filipa ficará atônita, sentindo-se traída pela própria filha, enquanto Danilo permanecerá em silêncio, visivelmente dividido entre a vergonha e o desejo de não piorar a situação.
Filipa não aceitará a afronta. O sangue lhe subirá à cabeça, e ela partirá para cima de Danilo com palavras afiadas. Você é um canalha, Danilo. Primeiro se mete na minha vida, depois quer estragar a vida da minha filha? Não tem limites? Nina, porém, entrará no meio da discussão para defender o rapaz. Não foi ele que me procurou, mãe. Fui eu quem quis. Você não manda mais em mim. Esse confronto será apenas o início de uma guerra doméstica. Filipa se verá diante do pesadelo de ter a filha interessada no mesmo homem que já fez parte de sua história. Sentirá que está perdendo autoridade dentro de casa e isso a deixará ainda mais vulnerável. O conflito se espalhará rapidamente. Rosa, ao descobrir os rumores, ficará em choque, sem acreditar que a neta pode se envolver com alguém tão comprometido com o passado sombrio de Jaques. Samuel, por sua vez, verá no episódio mais um motivo para se afastar de Danilo, julgando-o incapaz de se regenerar. Enquanto isso, Jaques encontrará no escândalo a oportunidade perfeita para manipular novamente o ex-aliado. Ele deixará claro que sabe de tudo e usará a relação de Danilo com Nina como arma de chantagem. Você quer brincar de Romeu com a filha da Filipa? Pois saiba que se eu abrir a boca, você perde tudo de uma vez. Danilo se verá encurralado, sem saber se resiste ao sentimento nascente ou se corta de vez o envolvimento com Nina, para evitar que sua vida imploda de uma vez. A hora de Danilo pagar pelos seus pecados está chegando, e o vilãozinho não conseguirá escapar do destino cruel que ele mesmo cavou com as próprias mãos. O cerco vai se fechar de maneira avassaladora, e nada poderá protegê-lo da tempestade que se aproxima. Nos corredores escuros de sua mente, já não há espaço para a arrogância de antes. O garoto mimado, que se acostumou a zombar da dor alheia, será encurralado pela própria consciência e pelos inimigos que colecionou ao longo de sua jornada sombria. Tudo começará numa tarde abafada, quando Danilo pegará a estrada em alta velocidade, acreditando que estava apenas indo resolver negócios pessoais, mas sem imaginar que cada curva seria um passo a mais em direção ao seu próprio inferno. O vento soprava forte contra o para-brisa, e a música alta do carro contrastava com o silêncio pesado do seu interior. Por mais que tentasse, ele não conseguia afastar da mente a lembrança da noite em que ajudou Jaques a tirar Abel do caminho. O riso cruel do tio ainda ecoava em sua cabeça como um fantasma debochado. De repente, o som de 2 motocicletas rompendo a estrada ecoará como prenúncio de tragédia. 2 motoqueiros encapuzados, misteriosos e implacáveis, cercarão o carro, obrigando Danilo a reduzir a velocidade. O coração dele disparará como nunca antes. Os assassinos farão um sinal para que ele encoste, e em seguida, uma arma fria e ameaçadora será apontada diretamente contra o seu rosto. Nesse instante, a máscara de vilão cairá. Danilo ficará em choque, incapaz de reagir. Tremendo, implorará por sua vida, pedindo perdão a Deus, como se quisesse apagar em segundos anos de crueldade e covardia. Enquanto os motoqueiros o arrastam para fora do carro, Danilo sentirá o mundo girar. Seus joelhos falharão e a mente será invadida por uma enxurrada de lembranças dolorosas. Ele verá Abel, em flashes de memória, sorrindo no passado e em seguida tombando no futuro que ele ajudou a construir. O sangue do inocente manchava não só as mãos de Jaques, mas também as dele, que não teve coragem de dizer não. E o castigo começará ali mesmo. Os homens mascarados o espancarão brutalmente, cada golpe trazendo à tona os erros cometidos, cada chute ecoando como se fosse a voz da própria consciência. No entanto, quando parecia que o fim havia chegado, quem surgirá na estrada será Marlon. O rapaz, sem imaginar o que estava prestes a presenciar, dará de cara com a cena estarrecedora. Em um ato de coragem, ele conseguirá dispersar os agressores e resgatar Danilo da morte certa. Mas o que poderia parecer salvação, na verdade, será o início da verdadeira condenação. Abalado e com o rosto coberto de sangue, Danilo não suportará o peso da própria culpa. Sentindo-se acuado, ele começará a confessar entre soluços tudo o que carregava em segredo. A cada palavra dita, a verdade se tornará mais dolorosa e mais devastadora. Ele revelará que foi ele quem ensinou Jaques
a cortar os freios do carro, detalhando o passo a passo de como ajudou a preparar a armadilha que ceifou a vida de Abel. O olhar de Marlon se transformará diante daquelas revelações. O choque dará lugar à indignação, e a compaixão se converterá em dever. Sem alternativa, Marlon arrastará Danilo até a delegacia. Lá, diante da lei, o vilãozinho será obrigado a repetir sua confissão, agora registrada oficialmente. O delegado ouvirá cada detalhe com atenção e, quando Danilo terminar, a sentença parecerá inevitável. Preso em flagrante, ele será jogado em uma cela fria, onde o silêncio não servirá de consolo, mas sim como tortura. As noites de Danilo atrás das grades serão longas, dilacerantes. O vilãozinho, acostumado ao conforto da casa e ao aplauso dos cúmplices, conhecerá o verdadeiro gosto do isolamento e da solidão. O arrependimento surgirá tarde demais, corroendo-o como ferrugem. Ele recordará as noites em que poderia ter escolhido um caminho diferente, mas preferiu a sombra ao invés da luz. Manuel, o pai de Danilo, será um dos mais atingidos com a notícia. O homem simples, que sempre acreditou na possibilidade de redimir o filho, ficará arrasado. A decepção o atingirá como uma lâmina afiada, cortando fundo em seu coração. Nem mesmo o irmão de Danilo conseguirá acreditar na monstruosidade que ele foi capaz de cometer. O silêncio pesado dentro da casa da família será um reflexo do colapso moral que Danilo provocou. Felipa, por sua vez, será tomada pelo choque e pela mágoa. Ela, que um dia acreditou que Danilo tinha algo de bom escondido atrás da pose de rebelde, verá seus sonhos desmoronarem. O rosto dela se transformará em um misto de dor e incredulidade ao perceber que aquele em quem confiou foi capaz de se tornar cúmplice no assassinato de Abel. Mais do que a traição, o que doerá em Felipa será o fato de Danilo ter destruído toda a família Boaz, entregando sua alma para Jaques em troca de poder e reconhecimento. Dentro da prisão, Danilo ouvirá os ecos de sua consciência noite após noite. Os outros detentos zombarão dele, chamando-o de traidor e covarde. Cada insulto será uma pedra lançada contra seu orgulho despedaçado. Ele tentará esconder o rosto, mas não haverá esconderijo possível. O passado estará sempre lá, espreitando, lembrando-o da vida que poderia ter levado e do futuro que jamais terá. O peso das lembranças será insuportável. Ele reviverá, em sonhos e pesadelos, cada instante da tragédia. O momento em que Jaque sorriu maliciosamente ao ouvir que os freios estavam cortados, a risada diabólica que ecoava como sentença e o som ensurdecedor do carro em descontrole. Danilo verá Abel em seus sonhos, encarando-o com olhar de desapontamento profundo, como se dissesse que nada apagaria a traição cometida. O destino de Danilo será marcado não apenas pela cela fria, mas pela desconfiança de todos ao seu redor. Nenhum amigo, nenhum aliado restará. Até mesmo os cúmplices de outrora virarão o rosto, temendo serem associados a ele. A máscara de vilãozinho arrogante cairá por completo, revelando um garoto perdido, afogado em suas próprias escolhas erradas. Mas o pior ainda estará por vir. A revelação de Danilo trará consequências devastadoras. A verdade sobre a morte de Abel ecoará como um terremoto entre os Boaz, destruindo laços familiares, abrindo feridas antigas e criando um abismo que poderá jamais ser superado. As semanas de Danilo atrás das grades se transformarão em um calvário. O vilãozinho, acostumado a bancar o dono da verdade, será colocado em seu devido lugar pelos outros presos, que farão questão de lembrá-lo todos os dias de sua covardia. Alguns o ameaçarão, outros zombarão de sua fragilidade, e o medo se tornará o único companheiro fiel em suas noites insones. O silêncio da cela será quebrado apenas pelos gritos de outros detentos e pelo ranger das grades que se fecham como se fosse o som de uma sentença eterna. Danilo, antes arrogante e debochado, passará a se encolher no canto, coberto por um cobertor puído, tentando se esconder não dos homens, mas dos fantasmas que o perseguem. Enquanto isso, fora da prisão, a notícia de sua prisão se espalhará como fogo em palha seca.
Na cidade, todos comentarão sobre a queda do protegido de Jaques, e a imagem da família Boaz será novamente manchada. Manuel, em casa, sofrerá calado, incapaz de olhar para as pessoas na rua sem sentir a vergonha que o filho lhe causou. O homem que tanto acreditou que Danilo poderia mudar, se verá esmagado pelo peso da decepção. Felipa, por sua vez, não conseguirá disfarçar o choque. Em conversas com Rosa e Samuel, ela chorará amargamente, confessando que não entende como alguém que demonstrava carinho em certos momentos foi capaz de tamanha monstruosidade. A confiança que tinha em Danilo se transformará em mágoa profunda. Ela se culpará por não ter percebido antes os sinais, como se tivesse sido cúmplice por ingenuidade. Na delegacia, Marlon será chamado para prestar depoimento, confirmando que ouviu cada palavra da confissão de Danilo. Ele relatará em detalhes como o vilãozinho admitiu ter ensinado Jaques a cortar os freios do carro. O delegado, diante de provas tão contundentes, não terá dúvidas. A culpa de Danilo ficará registrada em ata, selando seu destino. Dentro da prisão, o vilãozinho continuará em queda livre. Ele começará a escrever cartas desesperadas, implorando perdão ao pai, ao irmão e até a Felipa. Em uma delas, dirá que gostaria de voltar no tempo e impedir que Jaques tivesse tanto poder sobre ele. Confessará que sempre quis a aprovação do tio, que se sentia pequeno demais perto de Samuel e buscava reconhecimento de qualquer forma. Mas, ao entregar sua alma, acabou se tornando escravo de Jaques e cúmplice de um assassinato. O pior momento virá quando Danilo for chamado para depor em juízo. Diante do tribunal, acorrentado e com o rosto abatido, ele será obrigado a encarar não só a lei, mas também a família Boaz. Samuel, sentado na plateia, não esconderá o olhar de repulsa. Rosa, fragilizada pela idade, será amparada, incapaz de compreender como alguém tão próximo foi capaz de tamanha crueldade. Felipa evitará encarar o réu, segurando as lágrimas que insistirão em cair. Danilo, pela primeira vez, abaixará a cabeça diante de todos. A voz trêmula mal sairá de sua boca quando o juiz pedir que ele se pronuncie. Cada palavra será pesada, cada frase um fardo insuportável. Ele confessará mais uma vez sua participação, mas desta vez sem nenhuma máscara, apenas como um jovem destruído pelas próprias escolhas. Jaques vai tomar uma das atitudes mais inesperadas e polêmicas. O vilão, movido por um misto de orgulho e ressentimento, vai transformar um momento que deveria ser de celebração em uma verdadeira bomba familiar. O empresário decide abrir o jogo diante de todos e revelar que é, na verdade, o pai biológico de Ayla e Davi. Enquanto o rapaz já desconfiava e até havia sido alertado dias antes pelo próprio tio, a futura mamãe será pega de surpresa e ficará em choque ao descobrir a verdade justamente, em pleno chá, revelação dos bebês que espera. Convencido de suas suspeitas, Jaques não descansou até confirmar sua versão. Ele manda materiais genéticos seus e dos possíveis filhos para um laboratório particular, chegando a pagar uma quantia alta para agilizar o resultado. A ansiedade o corrói, mas a convicção de que Abel jamais poderia ter gerado descendentes o fortalece. Afinal, Jaques já tinha conhecimento do diagnóstico de esterilidade do irmão, mas queria a prova científica incontestável de que os dois jovens são, de fato, frutos do romance proibido que viveu com Olivia, a primeira esposa do empresário. Os dias que antecedem a festa de Ayla são marcados por tensão. Jaques, com um envelope lacrado em mãos, chega a ensaiar a melhor forma de revelar a bomba, mas o vilão tem prazer em imaginar o efeito que a notícia causará. Ele se vê como alguém injustiçado, alguém que carregou sozinho um segredo pesado durante anos, e agora deseja jogar tudo na cara da família. Enquanto isso, Ayla organiza com carinho cada detalhe do chá revelação, sem imaginar que o evento será transformado em palco de uma das maiores humilhações de sua vida. O resultado chega justamente no dia da festa. O clima é de alegria, familiares e amigos se reúnem, a decoração é impecável, os convidados vestem cores alusivas às apostas sobre o sexo dos bebês,
E Ayla aparece radiante, ainda que ansiosa. Filipa, em meio a uma de suas crises de bipolaridade, mostra-se instável e acaba chamando a atenção de todos. A atriz, que vinha tentando se equilibrar emocionalmente, se perde em meio à confusão da festa. É ela quem, sem querer, acaba se tornando peça-chave para a revelação que mudará para sempre os rumos da família Boaz. Em meio a um acidente que faz dezenas de balões escaparem pelo salão, Filipa tropeça, derruba uma bandeja e, no meio da confusão, pega por engano o envelope com o exame genético. Sem medir as consequências, abre o documento e, diante de olhares atentos, deixa escapar a verdade em voz alta, lendo trechos que confirmam a paternidade de Jacques. O silêncio é imediato. O riso das crianças, o burburinho dos convidados e até a música cessam. Todos se viram para ela. Assustada com a repercussão de suas próprias palavras, Filipa deixa o papel cair no chão, encara os presentes com os olhos arregalados e foge, deixando um rastro de choque e espanto. É nesse momento que Jacques resolve assumir tudo de uma vez diante da família. Ele se adianta, pega o exame do chão e, sem pestanejar, ergue o documento como se fosse um troféu. É isso mesmo, eu sou o pai de Ayla e Davi. Dispara com um misto de orgulho e provocação. As reações são imediatas e diversas. Alguns convidados tapam a boca em choque, outros murmuram entre si, enquanto os mais próximos da família fixam os olhos em Ayla, esperando sua reação. Enquanto Davi não demonstra surpresa, já que o tio-pai tinha lhe contado dias antes, em uma conversa pesada e carregada de ressentimentos, Ayla fica completamente abalada. A jovem, que até então acreditava que era a filha legítima de Abel, sente o mundo desabar sob seus pés. A primeira reação dela é de negação. Não, isso não pode ser verdade. Isso é mentira. É mais uma armação sua, Jacques, grita, com a voz embargada. Mas o vilão, sem qualquer compaixão, detalha com frieza a relação secreta que manteve com Olivia, expondo lembranças íntimas e deixando claro que não há mais volta. Ayla, com as mãos trêmulas sobre a barriga, sente a pressão do momento pesar contra a sua saúde. A respiração fica ofegante e alguns familiares correm para ampará-la, temendo que algo aconteça durante a gravidez. Felizmente, Gisele, uma das poucas que mantém a calma, se adianta para segurar a amiga e pede que todos recuem. Respira, Ayla, respira. Agora você precisa pensar nos bebês, não nele, implora, tentando acalmar a futura mamãe. O choque é tanto que a jovem parece perder a noção do tempo. Sua mente é invadida por lembranças da mãe, de pequenas frases soltas que agora fazem sentido, e de comportamentos de Olivia que nunca haviam sido compreendidos. Aos poucos, a peça do quebra-cabeça se encaixa diante dela, mas a dor da descoberta é brutal. A sensação de ter vivido uma mentira, de ter sido enganada durante toda a vida, a consome. Enquanto isso, Jacques saboreia o escândalo que provocou. Ele caminha pelo salão, encara cada rosto atônito e não demonstra arrependimento. Ao contrário, aproveita para reforçar sua posição. Eu cansei de ser apontado como o vilão dessa história. A verdade sempre esteve aqui, diante de todos, mas ninguém quis ver. Pois agora não tem mais como negar. Dispara, arrancando lágrimas de Ayla e revolta de outros familiares. Samuel, que também está presente, não consegue se conter. Ele parte para cima do tio e exige explicações, chamando-o de canalha e irresponsável. O clima esquenta e o confronto físico quase acontece, mas outros convidados tentam apartar os dois. A tensão é insuportável. O que deveria ser uma manhã de celebração se transforma em uma das cenas mais caóticas já vividas pela família Boaz. O clima só piora quando Davi, visivelmente dividido entre o ressentimento e a aceitação, decide confirmar a versão de Jacques. É verdade. Ele já tinha me contado. Eu sou filho dele, diz, com a voz firme, mas o olhar perdido, como se estivesse falando algo que ainda não conseguiu digerir. A frase é como uma nova facada para Ayla, que sente o chão desaparecer. No meio da confusão, Rosa, mesmo fragilizada por sua condição de saúde,
tenta se impor. A matriarca pede silêncio e ordena que Jacques deixe a festa imediatamente, mas o vilão se recusa. Ele insiste em permanecer, alegando que tem tanto direito de estar ali quanto qualquer outro. A situação fica insustentável e a festa chega ao fim em meio a lágrimas, acusações e uma família completamente despedaçada. O ambiente após a revelação permanece carregado, como se cada olhar fosse uma acusação silenciosa. Os convidados, constrangidos, se retiram aos poucos, murmurando entre si sobre o escândalo. A notícia começa a se espalhar rapidamente, já que alguns presentes registraram a confusão em vídeos e fotos. Em poucas horas, a tragédia íntima da família Boaz já estará circulando pelas redes sociais, trazendo ainda mais dor e humilhação para Ayla. Enquanto todos tentam digerir o impacto, Ayla se refugia em um dos quartos da mansão. Gisele permanece ao seu lado, segurando sua mão com firmeza e incentivando-a a manter a calma. Mas a futura mãe não consegue conter as lágrimas. Eu sempre achei que minha mãe tinha segredos, mas nunca imaginei isso. Rosa, mesmo debilitada, intervém com a força que ainda lhe resta. Ela exige que Jacques respeite a casa e ordena que ele deixe o local imediatamente. A matriarca, com a voz firme apesar do tremor, encara o filho com uma mistura de tristeza e decepção. Você destruiu o pouco que restava de união entre nós. Já não é mais bem-vindo aqui, sentencia. Mas Jacques, em vez de se abalar, sorri com sarcasmo. Pode me expulsar da sua sala, mãe, mas não pode me tirar da história dessa família. Eu estou gravado no sangue deles e isso ninguém pode apagar. Filipa vai enfrentar momentos de extrema turbulência. Lutando contra a bipolaridade e tentando reconstruir sua vida, a artista acreditará que, enfim, encontrou um novo rumo ao lado de Jacques e de Sofia. Porém, tudo não passará de uma armadilha cruel arquitetada pelo próprio vilão. Ele, que já terá conquistado a confiança da loira e até mesmo iniciado um romance com ela, dará início a uma das fases mais perversas de sua trajetória: sabotar a saúde da própria companheira para manter o controle sobre ela e, de quebra, afastar Léo da vida da menina. A virada começa quando Filipa, incentivada por Rosa, resolve entrar na justiça com um recurso para reassumir a guarda de Sofia. O juiz, sensibilizado pelo esforço da moça em manter o tratamento em dia e pela melhora visível em seu comportamento, decide conceder a vitória. A pequena volta a morar na mansão Boaz, o que inicialmente traz esperança à família. Filipa se enche de confiança, acreditando que dessa vez será capaz de oferecer estabilidade à criança. Mas Sofia não se adapta facilmente. Ainda ressentida com a ausência da mãe biológica e confusa com a nova realidade, a garota mostra resistência em aceitar Filipa como figura materna. A situação se complica quando ela flagra, por acaso, um beijo apaixonado entre Jacques e a própria madrasta. A cena a deixa em choque. Sofia sente que está perdendo de vez qualquer referência segura de afeto. Percebendo o incômodo da menina e os sinais de insegurança da parceira, Jacques vê a oportunidade perfeita de agir. Ele começa a trocar os comprimidos de Filipa por outros similares, mas sem o princípio ativo necessário para estabilizar seu quadro. A mudança passa despercebida no início, mas logo os efeitos começam a aparecer. Insônia, crises de choro repentinas, variações bruscas de humor. Filipa, acreditando que se trata apenas de uma recaída natural, tenta se manter firme. Mas os sintomas se agravam dia após dia e Jacques faz questão de reforçar sua dependência. Ele se mostra atencioso, sempre pronto a consolá-la, enquanto pelas costas manipula suas doses de remédio. A artista começa a se sentir cada vez mais vulnerável, sem entender por que sua melhora repentina se transformou em queda livre. Enquanto isso, Sofia se sente cada vez mais deslocada dentro da mansão. As brigas de Filipa com Jacques se tornam frequentes, e a menina percebe que a situação está longe da estabilidade prometida. Em um momento de explosão, Filipa perde o controle e acaba gritando com a criança, o que a abala profundamente. Com a saúde em frangalhos, Filipa mal consegue levantar da cama. Sofia, diante da ausência de cuidados,
toma uma decisão drástica: fugir. A garota procura Rosa e implora para que a avó a leve embora da mansão. Emocionada e também indignada com o estado da neta, Rosa decide atender ao pedido da menina. No entanto, o plano não sai como esperado. Durante a fuga improvisada pelas ruas do Rio de Janeiro, as duas acabam se perdendo. Rosa, com dificuldades para acompanhar o ritmo da neta, perde Sofia de vista em meio ao movimento da cidade. O desespero se instala. Filipa, ao descobrir a ausência das duas, entra em pânico. Mesmo debilitada, a loira liga para Léo pedindo ajuda. Entre lágrimas, admite que não tem forças para lidar sozinha com a situação. A polícia é acionada e a busca pelas desaparecidas mobiliza parte da trama. Após horas de tensão, Sofia e Rosa são encontradas. O reencontro é marcado por choro e desabafo. A menina revela que só fugiu porque se sente insegura ao lado de Filipa e não suporta a presença de Jaques. As palavras atingem a artista em cheio, que finalmente reconhece o quanto sua saúde fragilizada interfere no bem-estar da filha de criação. Num gesto de humildade e amor, Filipa decide chamar Léo para voltar a trabalhar como babá de Sofia. Ela entende que sozinha não conseguirá oferecer o que a criança precisa. O pedido surpreende Léo, que aceita, mas não esconde a desconfiança em relação a Jaques. A rivalidade entre os dois promete se intensificar, já que o vilão não suportará a ideia de ter a ex-sobrinha neta novamente dentro da mansão. Enquanto isso, Jaques, ao perceber que Léo voltou a circular pela casa, redobra sua manipulação. Ele jura para Filipa que está ao lado dela, mas por trás, continua sabotando seus medicamentos, disposto a provar à justiça e à família que a loira é incapaz de criar Sofia. A cada novo episódio, a tensão aumenta. Filipa sente que está perdendo o controle de si mesma. Sofia vive entre o medo e a esperança. Rosa luta para proteger a neta e Léo se coloca como guardiã da criança, pronta para enfrentar o vilão de igual para igual. Essa teia de manipulações, sabotagens e revelações vai deixar a mansão Boaz em clima de guerra declarada, com Sofia no centro da disputa e Filipa correndo o risco de perder não só a guarda, mas também a própria saúde. Os dias seguintes à fuga de Sofia se tornam um inferno dentro da mansão. Filipa, cada vez mais debilitada, passa a alternar momentos de lucidez com surtos de agressividade e apatia. Ela começa a desconfiar de si mesma, acreditando que seu tratamento não está funcionando. Eu estou piorando, Jaques. Não sei mais quem eu sou. Desabafa em lágrimas, sem imaginar que o próprio companheiro é o responsável por sua ruína. Jaques, frio e calculista, finge apoio incondicional. Em frente a todos, se apresenta como um namorado atencioso, que não abandona a parceira em crise, mas quando está sozinho, comemora a cada recaída da artista, certo de que, em breve, terá provas para convencer a justiça de que ela não tem condições de criar a menina. Rosa, atenta, começa a perceber inconsistências. Ela nota que a caixa de comprimidos de Filipa sempre parece mexida demais, e as doses não batem com o que foi prescrito pelo médico. A matriarca decide investigar, mas age em silêncio, com medo de ser descoberta. Enquanto isso, Sofia vive um dilema. De um lado, sente culpa por ter fugido, acreditando que deixou a avó em perigo. De outro, continua rejeitando a ideia de viver ao lado de Jaques e de uma Filipa adoecida. Em conversas íntimas com Léo, a menina revela o que viu. O beijo entre o vilão e a madrasta. Eu não quero morar num lugar onde tudo é mentira. Eu tenho medo dele, confessa com os olhos marejados. Léo, sensibilizada, promete proteger a garota custe o que custar. Ela enfrenta Jaques em um embate tenso. Se tocar na Sofia, vai ter que passar por mim. O vilão, sem perder a pose, responde com ironia. Você não tem ideia de quem está enfrentando, mocinha. Esse clima de guerra aumenta ainda mais a tensão dentro da mansão Boaz. Filipa percebe os olhares atravessados, sente o afastamento da filha de criação e começa a acreditar que está perdendo tudo.
Determinada a salvar a neta e a própria Filipa, Rosa toma uma atitude corajosa. Ela marca uma consulta escondida com o médico da artista e leva consigo as caixas de remédios. O profissional, ao analisar, confirma: os comprimidos foram adulterados. A revelação cai como uma bomba. Isso é muito grave, Dona Rosa. Se ela continuar tomando isso, pode entrar em colapso, alerta o médico. Rosa sai da clínica com a certeza de que Jacques está por trás de tudo, mas sabe que precisará de provas para desmascará-lo. Enquanto planeja seus próximos passos, a matriarca procura Léo e revela a descoberta. Juntas, as duas firmam uma aliança para proteger Sofia e resgatar Filipa das garras do vilão. Jacques, por sua vez, percebe que está sendo vigiado. Desconfiado de Rosa, começa a traçar uma nova jogada. Ele decide acelerar o processo de desestabilização de Filipa. Em uma noite, aumenta a dose adulterada dos comprimidos, deixando a parceira em estado quase letárgico. No dia seguinte, diante de todos, Jacques dramatiza: eu não aguento mais ver a mulher que amo assim. Ela precisa de internação urgente. Sua encenação choca a família. Filipa, sem forças para reagir, apenas balbucia palavras desconexas. Sofia, desesperada, corre para os braços de Léo. Não deixa levarem a minha mãe, implora a menina em prantos. Rosa, porém, se mantém firme. Ela encara Jacques nos olhos e, com voz firme, dispara: você não vai internar ninguém, Jacques. Eu sei muito bem o que você anda fazendo e vou provar. O vilão empalidece, mas mantém a máscara de segurança. Ainda assim, a guerra está declarada. De um lado, Rosa e Léo, armadas de provas e coragem. Do outro, Jacques, disposto a tudo para manter seu jogo de manipulação.